última vez que eu preguei, eu falei sobre a queda da Grande Babilônia. Eu não consigo tirar a Grande Babilônia da cabeça porque alguns dos ataques que a Babilônia está fazendo, a grande meretriz que seduz as nações, estão ficando cada vez mais óbvios. Um dos que tem doído para mim é visto o ataque direto que está sendo feito contra as crianças. A normalização do abuso infantil. Vou evitar o outro nome para não botar minhoquinha nas cabecinhas, mas o abuso de crianças está sendo normalizado em muitos contextos. Mas é mais que isso. Se você tiver um tempinho, recomendo um filme. Eu acho que ainda não tem uma versão legendada. E esse filme você precisa assistir em streaming. Mas talvez já tenha, mas você pode se informar, eventualmente vai ter. Feito por um irmão nosso chamado Matt Walsh. O filme chama O que é uma Mulher? What is a Woman? Saiu a semana passada. Imagina que alguém tem que fazer um filme para fazer a pergunta, o que é uma mulher? E o filme inteiro, 2 horas, ele está tentando descobrir com experts, com um monte de gente, o que é uma mulher. E todo mundo se recusa a dizer. Na verdade, o filme é sobre ideologia de gênero e especificamente o que está sendo feito com as crianças. Estamos vivendo uma epidemia de questionamentos de identidade sexual de crianças. E eu não estou falando de uma coisinha pequena. Rafael fez uma matéria no curso de mestrado do Jumper, que ele está finalizando, do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação do Jumper, há 2, 3 semanas atrás. E o curso lidava exatamente com alguns desses grandes desafios que estão vindo. E o susto dele foi, ao final, quando os vários alunos, vários deles pastores de igrejas já, porque o curso é de mestrado, começaram a compartilhar o que já estão enfrentando em suas igrejas, com o questionamento da parte de crianças, se eles, na verdade, pertencem a outro gênero e deveriam proceder ou não a tratamentos para a transformação, suposta transformação. Isso tem quebrado o meu coração, porque o ataque é direto. Esse ataque é ligado ao ataque religioso de outros sentidos. É parte do que precisa ser atacado. Você precisa destruir 3 coisas. Você precisa destruir a família, você precisa destruir o senso de identidade das pessoas e você precisa, que é a relação paterna, porque Deus é pai, você precisa destruir a relação paterna para poder estragar essa possibilidade. E aí você precisa destruir as instituições. Isso está sendo feito de forma sistemática. Me corta e quebra o coração. E algumas das coisas a gente diz, não vai chegar lá, não vai acontecer. Mas a gente tem estudado junto o livro do Apocalipse e eu tenho mostrado que não tem surpresa ali. A única questão que ainda está em dúvida, que ainda fica na cabeça, é o seguinte, já estamos no finalzinho e logo depois disso já chega um momento final, ou estamos num momento muito grande de convulsão que vai dar entrada a um longo período de crise civilizatória ou civilizacional? Esse eu não sei responder. Em outras palavras, é porque a volta de Jesus está iminente no sentido já, ou é porque o cenário está sendo montado para um longo período de dor e sofrimento antes que então ele retorne? Porque se eu pudesse dizer isso, eu estava prevendo quando que Jesus vinha, pelo menos um chute mais ou menos, e não dá para fazer isso, a Bíblia não deixa. Mas o que ela deixa claro é que eu preciso aprender a ler os sinais dos tempos, e nós estamos vivendo um tempo no qual nós estamos vendo na política, na religião e especialmente na concepção de sociedade, a desagregação das coisas de um jeito como não foi feito antes. E isso me assusta um bom tanto. E especialmente quando nós lidamos com as nossas crianças, que são o dom mais precioso que Deus nos deu, porque é o futuro. Tem sido difícil para mim, não tem sido fácil. Olhar para essas crianças que nós amamos tanto, seus filhos, nossos filhos. E saber que tempos difíceis vêm por aí, que eles vão ser desafiados de jeitos que nós não fomos quando estávamos crescendo. Sentado conversando com um irmão muito querido, 3 dias atrás, e ele me perguntou como que eu estava quanto a algumas coisas. E eu disse, coração apertado, porque eu vejo algumas coisas acontecendo
que é uma buzina que eu estou tocando. Na verdade, a conversa foi longa com ele e a gente voltou lá atrás, para o começo do meu ministério, para coisas de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E metade disso ele tem acompanhado o Estado Próximo. E eu disse para ele, há um sentido no qual o que eu estou pregando e avisando está chegando lá. Então, tem um sentido no qual, quando a gente passa um tempão falando, vem bronca, vai acontecer alguma coisa, e ninguém acredita, a gente começa a se sentir um idiota, né? Síndrome de Cassandra. Estou vendo e ninguém está acreditando. Então, deveria haver uma certa satisfação quando o que se avisou que ia acontecer, acontece, né? Não. Pelo contrário, só se você estiver mais preocupado em estar certo do que no bem-estar dos outros e no seu. É terrível quando chega o momento das vias de fato. É horrível. Mas o que eu não quero perder de vista é o fato de que o livro do Apocalipse não foi escrito só para me dar a noção de quão escura a noite vai ser. Ele foi escrito para prometer, para mostrar que vai haver um raiar do sol. E na nossa forma de pensar, que é tão antropocêntrica, nós gostaríamos de nos colocar na qualidade de Deus. Então, em lugares onde Deus diz que é lícito que eu me ire, ainda assim eu quero dar uma de Deus. É igualzinho aquele cara que chegou para o analista de Bagé e disse, eu estou com complexo de estou com uma megalomania. E o analista virou e falou, mas o analista aqui sou eu é que tenho que fazer o diagnóstico. O cara falou, mas eu sei disso, porque eu sou muito inteligente, e eu sei que eu sou um megalomaníaco. E o analista falou, não é não, senhor. Ele falou, sou sim, quem é você para me desafiar? Eu é que entendo de tudo. E foi um bate-boca, e finalmente o cara falou, eu sou sim o maior megalomaníaco do mundo. E o analista, então, abriu assim o peito dele e falou, então me transforma em pedra. E o megalomaníaco falou, eu te perdoo. Essa tendência nossa de sempre achar que a gente não quer admitir que é desse jeito, faz com que a gente queira ser mais bonzinho que Deus também. E não entenda que é lícito esperar a hora da vingança. Que é lícito esperar a hora da retribuição contra a grande Babilônia, contra aqueles que se deliciaram no sangue dos santos, nos séculos e de forma especial nos últimos tempos. Tiago orou pela Nigéria porque tem gente invadindo a igreja lá com um facão na mão para matar um monte de crente durante o culto. Nigéria é um dos lugares onde o evangelho cresce mais na terra hoje, e eles estão sob um ataque muito severo. O final do capítulo 18 que nós vimos, da última vez que eu preguei, ele completa aquela mesma declaração. Caiu a grande Babilônia. Ele marca o fim daquela grande meretriz religiosa que com fome seduziu o mundo, seduziu os mercadores da terra e seduziu as lideranças políticas. E ali eu falei para vocês que há um momento no qual Deus vira o coração dos reis desse mundo e eles devoram a grande Babilônia. Eles destroem a grande Babilônia. Aí o que a gente continua lendo, e eu quero ler para vocês o finalzinho do capítulo 18, antes de começar onde eu vou trabalhar no 19. Versículo 21 diz, então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho.
Ou seja, acaba a arte, acaba o trabalho intelectual e acaba a produção industrial. Acabou. Essa cidade está arruinada, lançada ao mar como se fosse uma pedra de moinho lançada ao mar. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Então há ali uma grande destruição desse poder que uniu o globo em torno de uma mesma concepção de vida, de uma mesma religião, de uma mesma percepção, de uma nova ideologia que se dizia mais sábia e mais profunda, que dizia que o ser humano era Deus e não precisava de outro Deus. Mas aqui começa o capítulo 19, e agora a gente começa a chegar mais perto da intenção de Deus, ao revelar para o apóstolo João o que foi determinado que ele escrevesse para nós. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Eu sei que alguém vai virar e falar: ai, pastor, mas desejar ou ansiar por alguma coisa assim não faz de mim uma pessoa má? Querido, querida, você não é Deus. É Deus que julga. É Deus que faz. Graças a Deus que Ele não manda eu fazer vingança, nem vocês, porque a nossa vingança seria completamente inadequada. Ela seria equivocada. A gente ia se vingar demais de quem não eram os maiores culpados e deixar passar quem de alguma forma a gente tivesse alguma simpatia. Mas o que a gente está ouvindo aqui é: glória, poder e honra pertencem ao nosso Deus, porque Ele vingou o sangue dos santos. Ele julgou a grande meretriz. A questão é que não adianta, o nosso escrúpulo não é um escrúpulo de fé, é um escrúpulo natural de autojustiça, faz com que a gente ainda lute com a ideia de ansiar pela justiça divina, o dia da justiça, o dia da vitória. A gente acha que, de alguma forma, é mais piedoso. Deixa o prisioneiro ir embora, perdoa o assassino. Imagina, nós não podemos julgar. Mas talvez você esteja sendo forçado, como eu, a considerar como isso é muito mais severo, quando a gente vê que o ataque está sendo contra os nossos filhos. Aí é mais fácil, não é não? Quando a gente pensa que quem a grande Babilônia está querendo seduzir, onde ela está querendo fuçar, é na estrutura dos nossos filhos e do nosso lar. Não fica um pouco mais fácil eu dizer: Senhor, vem e vinga? Porque fala do sangue dos santos, a gente só pensa no mártir porque estava pregando o evangelho, mas não pensa da destruição que está sendo feita na sociedade contra todos aqueles que gostariam de continuar livres para buscar a verdade de Deus e para anunciar o evangelho. Segunda vez disseram, versículo 3, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, a fumaça daquela cidade que está destruída. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes, lembra a sala do trono, a visão que João está recebendo? Então, os 24 anciãos, 12 apóstolos, 12 tribos,
E os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequeninos e os grandes. Então ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor Todo-Poderoso. Que esse seja o teu anseio. Esse vai ser o meu carnaval, o meu momento. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas estão sendo restauradas. Versículo 7, presta bem atenção, porque eu prometi para as crianças isso. As crianças também, me escutem agora. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Interessante nisso, né? A Bíblia fala que Cristo, o Cordeiro, purifica e limpa de mácula a sua igreja, a sua esposa futura. Ela era impura, adúltera. Mas o Senhor Jesus Cristo purifica e limpa e deixa sem mácula, perfeita. Mas aqui está dizendo que quando chega a hora das bodas do Cordeiro, o Cordeiro limpou e purificou a noiva. E quem se embelezou e botou as joias e a maquiagem? Olha para o texto, por favor. A própria noiva, a própria igreja. Cristo nos purificou e nos convidou para nos embelezarmos para esse grande dia. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Poxa, mas o que será que quer dizer essa história? Linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí é uma questão de interpretação, né? Aí a gente vai ter que trabalhar para fazer uma exegese, há opiniões divergentes do que significa isso, né? Baixa o olho para o texto, por favor. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Seus atos de justiça hoje são parte do tecido que vai nos ataviar para esse momento de sermos entregues como a noiva do Cordeiro. Essa é a prioridade. O nosso sangue, se precisar ser vertido, vai ser vertido. A nossa sede não é por justiça própria. Aliás, olha que interessante o que acontece agora na dinâmica do próprio João, porque ele se insere de volta na história. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, vocês são bem-aventurados porque foram convidados para a ceia das bodas do Cordeiro, para essa sagrada refeição onde nós não seremos espectadores, mas seremos parte daquele corpo, igreja, corpo de Cristo, entregue a Ele. A única diferença disso e do que nós conhecemos casamento, como casamento, é que no nosso casamento é uma pessoa com outra pessoa, um homem e uma mulher. Nessa concepção, é o Rei absoluto do universo e a igreja feita de pessoas chamadas de todos os povos, línguas e nações, unidos num só espírito, mas diversos em suas vivências e experiências. Um batismo, uma fé de todos os povos, línguas e nações, e que descobrem uma união mística com Cristo que faz com que estejam unidos uns com os outros também. Isso é a noiva. E João, então, se insere na história, porque ele diz, aí o anjo virou para mim e falou, agora escreve isso daí. E João fez uma coisa que nos seria muito natural fazer.
Versículo 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Para, João. Eu, como anjo, sou igual a você, não importa quão coberto de glória eu esteja. A nossa adoração é a Deus. Que diferença da besta, né? Que diferença da grande meretriz que só aponta para a besta e diz, adora a besta. Que diferença desse mundo que busca a nossa adoração de tantas formas, que nos puxa para tantos os lados. Que afirma que a única verdade que existe é me entregar a essa nova concepção, assumir o próximo passo da evolução humana. A gente escuta falar de coisas como transhumanismo, como tudo isso aí, não entende direito o que está acontecendo, a gente vê a direção na qual as coisas estão indo. Não faz muito tempo, quando meus filhos eram pequenininhos, eu falava para a Adriana, eu temo que vai chegar um dia no qual qualquer homem ou mulher cristão sério, quando seus filhos chegarem em casa para apresentar o namorado ou a namorada, vão pedir um teste de DNA para poder saber com quem é que o filho está se pretendendo casar, XX ou XY. Era piada. Eu menciono isso porque algumas das outras coisas que eu poderia mencionar são pesadas demais para falar quando tem ouvidinhos pequenos juntos e eu quero falar para eles também. Mas são tantas coisas que estão acontecendo nesse momento. E quando a gente vê, eu consigo me imaginar ali como João, vendo o momento da virada, vendo que aquilo acontece, quase que caindo de joelho diante daquele anjo, falando, obrigado, obrigado, obrigado. Mas o anjo diz, para, eu sou como você, olha para o nosso Senhor. E de fato, João olha. Versículo 11. Viu o céu aberto. O anjo apontou o foco dele de volta. Essa é a tua esperança. Esse é o dia que deve marcar todas as nossas esperanças. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele tem um senso de identidade profundo. Ele se relaciona, ele é relacional, mas ele tem uma identidade também que só é conhecida por ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, o nosso sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E eis que ele veio montado num cavalo branco e seu nome é Fiel. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Que exércitos que estão no céu? Vestidos com linho finíssimo. A noiva que volta com ele, montada em cavalos brancos. E então eu vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Eu pensei que a ceia era para nós. Pensei que as bodas do Cordeiro eram para nós. O anjo que se coloca em pé diante do sol, quando o exército do cavaleiro branco desce com a igreja junto, diz assim para as aves de rapina. Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros,
carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O problema é que hoje, quando o homem quer assentar a Deus, é como uma criança pequenininha que só vai conseguir dar um tapa na cara do papai se estiver sentadinho no colo do papai, que o papai apoia nas costas para não cair. Mas o ser humano não percebe que os assintes que ele faz a Deus é a despeito do fato de que em Deus nos movemos e existimos, de que Deus é o próprio ambiente que fornece a ele e sustenta a vida dele. Mas isso não dura para sempre. E o incrível é que quando chega esse momento final, a besta e os reis da terra, e aqueles mesmo que primeiro se seduziram com a grande meretriz e depois eles mesmos destruíram a ela para adorar somente a grande besta, o velho dragão, eles acham que eles estão se reunindo para ir combater contra o Cordeiro. Olha, o velho filme, o Anticristo, filme de terror e tal, a versão velha, era ridículo em muita coisa. Mas tinha um momentinho no final do filme que eu tenho certeza que foi algum teólogo com bom senso que deu a sugestão para eles. Porque o Anticristo sai caçando para matar o bebê Jesus, porque ele prometeu que voltava uma outra vez, e o Anticristo sabe que se ele crescer e virar Jesus, ele vai ser derrotado. Ele sai para matar o bebê. E a cena final do filme é a besta sendo esmagada e a frase de narrativa dizendo: ele pensou que da segunda vez ele voltaria de novo como infante, mas dessa vez ele voltou em toda a sua glória e esmagou a besta e os seus exércitos. É isso, é essa promessa. A gente vem junto com ele. Dessa vez, todos aqueles que se juntaram para pelejar contra ele, só se juntaram para ser mais patente o ato no qual, com sua mão, ele faz assim. E eles já não são. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu não quero sentir e nem constranger você, dando a impressão de que eu só estou alimentando sua fome ou sede de sangue. Mas eu não quero também ser menos fiel ao tentar ser mais bonitinho ou bonzinho que as Escrituras e negar a você a realidade de que é sim fome e sede pela verdadeira justiça de Deus, de que há uma coisa odienta, de que há o pecado do qual todos nós somos culpados, mas de que todo pecado é uma transgressão que aumenta a ira de Deus. E que pela graça maravilhosa do Cordeiro amado, eu tive os meus pecados purificados na cruz, eu e você. Mas nem todos tiveram isso, e o salário do pecado é a morte. Deus, em sua misericórdia e graça comum, permitiu que a humanidade experimentasse séculos e séculos e milênios de vida, de existência, de plenitude, de riqueza, de boas bênçãos. A vida em si já é uma bênção. Deus não levou em conta os pecados do tempo da ignorância, como nós lemos lá em Atos 16, mas antes convida todos agora a se arrependerem, mas na plenitude dos tempos, tendo vindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mediante o sacrifício, o jogo virou, porque Deus mandou que nós anunciássemos ao mundo a chegada a hora. Deus agora os convoca para o arrependimento, e o mundo fez o quê? Muitos se arrependeram e vieram. Nós somos esses muitos.
Mas o mundo está ficando cada vez mais duro contra a mensagem do Evangelho. Enquanto eleitos que vivem no mundo como se fossem órfãos, se constrangem e veem a Jesus Cristo, e se arrependem e são resgatados, e passam a ser parte da prometida noiva de Cristo. Mas a tendência geral do mundo ao nosso redor é uma de esfriamento dos corações. E quando os corações vão se esfriando, não se engane, não. Há um recrudescimento dos impulsos imorais. Não é ilusão isso. Não é impressão. Mas a nossa promessa é uma promessa de misericórdia, de amor, de justiça, até mesmo de vingança. Mas eu seria remisso se eu não dissesse para vocês que é também uma cobrança de responsabilidade. Cadê a tua contribuição para as nossas joias e para o nosso vestido de linho branco? As nossas boas obras são parte do ataviamento ao qual só tem direito aquela noiva que foi purificada. Porque botar brinco de pérola em porco sujo é uma coisa nojenta, não é? Mas quando Deus purificou e transformou numa noiva pura, Ele a convidou a se enfeitar e se ataviar com suas obras, com a sua misericórdia, com a sua esperança, com a sua alegria. Eu chego ao fim hoje fazendo um desafio a vocês. São tempos escuros. Vamos fazer o nosso protesto criando mais beleza e mais luz no meio desse tempo escuro? São tempos difíceis, a gente fica enojado com o que vê. Vamos fazer mais. São tempos nos quais a gente vê que a beleza está se esvaindo, vamos fazer arte melhor. São tempos nos quais a sociedade se corrompe. Vamos mostrar que a gente planta até nesses tempos e espera a colheita. Que enquanto os outros olham para esse mundo e dizem, esse mundo é tudo que existe, mas tratam como descartável. Nós dizemos, esse mundo está passando, mas nada é descartável se for para a glória de Deus e para a nossa alegria. Que Deus nos abençoe.